tratada, né? Os técnicos da CTI, o grupo técnico da CEJA foram até lá, resolveram o problema, realmente molhou alguns computadores, mas o problema foi sanado e os arquivos foram recuperados, então não houve perda de arquivos da atuação dos colegas. Além disso, o processo de locação já está finalizado e o prazo para o proprietário do prédio entregar a locação é em janeiro, não é em fevereiro. Mas aí é óbvio que aí a gente tem que entrar e trabalhar para a montagem do layout. Porém, Rio Claro e Jacareí são as duas primeiras de prioridade para a montagem da rede lógica, então eu acredito que não vai haver problemas na ocupação de Rio Claro também. Além disso, nós temos algumas outras unidades que a gente tem locação em vista, Caraguatatuba e São Sebastião. Caraguatatuba, a construção do prédio vem em andamento, confesso de cabeça, não sei quando é o prazo para entregar o prédio, mas eu sei que o imóvel está sendo construído. São Sebastião está em fase de prospecção de imóveis para locação. Por enquanto, os colegas ainda estão, os dois defensores que atuam de São Sebastião estão na sala de fórum. Tupã, como lembrou a Carolina, também estão em sala de fórum, mas já finalizou a locação. São Vicente tem a construção do prédio, também já está avançado. Salvo engano, são essas, mas todas com uma resolução prevista. Tupã, como eu disse, já terminou a locação, já foi assinado o contrato, falta só entregar também, salvo engano, janeiro ou fevereiro. Finalizado o momento dos conselheiros, pedir até o retorno de todos aqui para a gente entrar na pauta, na ordem do dia. Eu fiz, por conta até ontem na nossa reunião, eu fiz algumas anotações de alguns processos em que os conselheiros comentaram a necessidade de inversão de pauta, que não ficaram para a pauta do dia 18, mas que seria importante a votação. Então, eu vou pedir até para todos acompanharem, para ver se a gente pode então seguir a ordem mesmo, né, da pauta, mas seguindo, a gente tem aqui o 66 de 2013, que está com vista para a terceira sub. Eu tenho um processo urgentíssimo de afastamento. Ele está na pauta, Cecília? Ele está na pauta. Acho que eu devo ter anotado. É o 353, foi incluído na pauta. Está anotado. Na semana que vem. Os que eu tenho anotados aqui, aí eu acho, não sei se a gente poderia até seguir aí a pauta. Então seria o 66 de 2013 e o 212 de 2013, os dois são afastamento na carreira. O 361 de 2013, salvo engano, isso é uma homologação de lista de estagiários. O 253 de 2014, que o Aloysio... Senhor presidente, eu sou o relator, eu não estou pedindo inversão. Então, se alguém quiser pedir, tem que requerer fundamentar. Eu não estou pedindo como relator. Não, é que o Aloysio tinha... Não, ele falou ontem, ele falou em vários, ele falou do Código de Ética também. Tá. Eu, como relator, não estou pedindo inversão, mas se alguém quiser pedir, peça fundamente. É de interesse da corregedoria, cara. Bom, então tem que fazer o pedido e fundamentar. Não, um momento prudente. Eu quero discutir a urgência do processo. Trata-se de uma convenção extraordinária. Sim, eu quero discutir a urgência, fazer votar no hoje. Ele está na pauta há 8 meses. Não, vamos então, só passando os outros aqui, que acho que havia até consenso disso, 269 de 2014, que é da APADEP, afastamento, para de afastamento para atividade associativa. O 293 de 2014, que é afastamento da Associação de Servidores, que a gente estava aguardando apenas a regulamentação, a entrega de documentos pela coordenadora, presidente da Associação de Servidores, parece que ela já entregou, então daí a gente conseguiria regulamentar isso. O 324, que foi a terceira sub, a segunda sub, que falou que poderia já votar, na unidade de Barretos,
Proposta de alteração das atribuições da Regional de Ribeirão Preto, parece que também já está tudo em ordem para votação. 261, presidente. Hã? 261. É a segunda vista já. Acho que já podia decidir isso hoje. 261, que é da inscrição para núcleo, né? É uma vaga só. O 329, que a gente faria a leitura de relatoria do Luiz Eduardo. O 352 também é um voto do Wagner, que também é urgente, um pedido de afastamento da carreira. E o 353, que também é um afastamento para curso, que vai ser no dia 10 e 11, além dos 2 estágios probatórios. Presidente, eu não falei ontem, eu não estou com o processo fim, mas eu estou com os votos. 303, ele só quer adequar o número de estagiários de 2 núcleos, para aumentar um estagiário, acho que 2 estagiários, dois estagiários para instância e consumidor. Então, como eles já estão com esse número a menos de estagiários, é um negócio super simples, que já tem autorização e tudo, e veio da primeira sub, o voto está pronto. Pode ser. Então, eu vou sugerir, então, primeiro só que a gente vote, acho que os afastamentos, né? Poderia até iniciar por esse do Alexandre Orsi, porque é um curso que vai ser agora semana que vem. E os outros que é para curso, né? Porque os outros afastamentos são afastamento da carreira. Não, mas aí a gente vota tanto do Vitor, do Ricardo e do Aristeu, né? Então, Esse não vai ter discussões, creio. Então, no 353 de 2014, interessado Maria Fernanda Belisa, assunto pedido de afastamento para participação no curso de Planejamento e Orientação para Resultados, a ser realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2014, com a palavra o conselheiro relator Alexandre Orsi. Senhor presidente, senhores conselheiros, todos os requisitos da interessada foram preenchidos para o afastamento, voto pelo deferimento. Não há necessidade de pagamento de diária, sendo que ela, uma vez que ela desenvolve suas atribuições junto à CGA, e o curso será na cidade de São Paulo. Então, alguém quer manifestar? Qual que é o processo? O 353 de 2014. É a última página. Então, se todos, quem concorda, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. Então, os afastamentos para a carreira, o Luiz está terminando aqui os 2 que ele pediu vista. A gente tem o outro afastamento para a carreira, que é o do Wagner, é o 352 de 2014, interessado Aristeu Bertelli da Silva, pedido de afastamento para exercer o mandato 2015-2018 de perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão integrante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura da Secretaria de Direitos Humanos. Com a palavra, o conselheiro relator Wagner. Os presentes autos versam sobre pedido de afastamento para exercer mandato de perito por 3 anos junto ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão integrante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O interessado servidor da Defensoria Pública e está atuando como agente de defensoria na unidade Mauá. O requerimento foi endereçado ao Conselho Superior, vem acompanhado da publicação do edital de seleção, lista dos membros selecionados e manifestação do coordenador do CAM da Regional ABCD. Dos autos que o interessado ingressou na Defensoria Pública em 21 de maio de 2014, estando, portanto, em estágio probatório. Nos termos do artigo 153 da Lei Complementar 988 de 2006, é vedado o afastamento durante o estágio probatório, exceto nas hipóteses do disposto no artigo 150, 1, 6 e 8 desta lei complementar, ficando suspenso o respectivo prazo trienal. As exceções apontadas no referido dispositivo legal são referentes à concorrência ou exercício de mandato eletivo e participação em congressos de outros certames científicos de interesse da instituição, o que não é o caso no presente pleito. Diante da expressa vedação legal preliminar à apreciação de qualquer outro aspecto do requerimento, entendo que não deve ser analisado o mérito do presente pedido de afastamento enquanto o servidor estiver em estágio probatório. Sendo assim, voto pelo indeferimento do pedido de afastamento em razão da expressa vedação legal constante no artigo 153 da Lei Complementar 988 de 2006.
só para contextualizar, tal, explicar, na verdade o servidor que pediu o afastamento aqui, ele se inscreveu e foi selecionado para atuar como perito nesse mecanismo nacional, né, de prevenção com a tortura. E esse afastamento seria o inciso 3, para ocupar algum cargo, tal, interesse da instituição. Só que, estando em estágio probatório, a lei é expressa em vedar qualquer tipo de afastamento, com exceção aqueles que ela indica, que é para concorrer ou exercer mandato eletivo e participar de congresso, de certames acadêmicos. Então, assim, essa expressa vedação legal, eu não vi como superar essa vedação e aprovar esse afastamento. Alguém quer se manifestar? Sim. Bem, eu tenho uma discordância no entendimento de que não é caso de não conhecimento, e sim caso de indeferimento mesmo. Grande parte daquilo que eu uso como argumento já é constante de um voto que eu li aqui de um outro processo que também deve ser votado em relação ao afastamento também para Brasília. Eu não consegui abrir, está aqui aberta a proposta inicial do Aristeu, só um segundo, se me permite, está abrindo aqui. Posso só fazer uma parte? Na verdade, assim, eu não apreciei o mérito da questão, se é pertinente ou não para a instituição tal. O voto foi de indeferimento do afastamento. Ele não tem o estágio, né? Por entender que ele não tem estágio. Não conhecimento, foi indeferimento. Foi conhecido e indeferido em razão de estar em estágio probatório. O que eu não adentrei aqui é a questão, se ele não estivesse em estágio probatório, seria o caso de afastamento? Por quê? Para analisar o cargo, esse tipo de coisa que eu não apreciei. Por quê? Porque estar em estágio probatório, assim, é uma questão... Eu acho que entendi errado aquela linha. Eu falei só assim, seria preliminar a entrar nesse... Entendi. Ainda assim, como eu tenho uma posição discordante no sentido da possibilidade de qualquer afastamento para esse cargo pretendido, e mesmo para qualquer outro que não seja de ministro de Estado na área federal, né? Ou então de assessoramento para tribunais superiores, uma terceira exceção daria para dizer no caso do estudo ou opção, né? Que é outra hipótese distinta, também está na nossa lei. Então eu tenho entendimento de que qualquer cargo que não seja esses aqui citados, ou a hipótese do estudo ou opção, não cabe afastamento. Então, acredito que é algo que merece, que de minha parte tenha essa posição, uma manifestação mais completa. Eu tive aqui, eu fiz a abertura aqui da proposta inicial, do pedido, requerimento, lá do colega servidor, e, inclusive, até quero fazer questão de realçar que é um trabalho muito bem feito. Ele fez uma petição fantástica, que ele busca, inclusive, eu não concordo com ele, claro, mas ele busca, inclusive, até fundamentar as questões de legalidade que pudessem ser invocadas, como, por exemplo, a do estágio, né? Ele traz um argumento fazendo uma equiparação a uma outra situação. Eu não consegui abrir aqui no final, né? Mas, só me engano, ele fala que a equiparação que ele faz é a dos cargos eletivos. Porque, de fato, o cargo eletivo que permite afastamento na lei, ele admite, inclusive, esse afastamento durante o estágio. Só que ele fala que, nessa hipótese, o estágio fica suspenso, né? E se retoma depois. E ele pretende dar essa amplitude, que eu também não concordo com ele nisso, né, nesse caso. Na verdade, assim, você colocou como fundamento jurídico para superar essa vedação, eu entendo que não é argumento para superar. O fato de suspender o estágio é uma consequência da exceção da lei que prevê a exceção, que prevê o afastamento, nos casos que ela impõe. Então, assim, isso aí, o fato de suspender o estágio não é argumento jurídico para você superar uma vedação legal, e sim uma consequência da exceção que está na lei. Na verdade, eu nem me detive mais nessa parte, porque eu tenho outras razões para entender que é incabível. Mas ele, nesse aspecto, ele busca tentar dar uma... e também no outro, a do... Não expressamente. Ele não aponta a vedação legal e fala assim, ó, para superar a vedação eu tenho esse argumento. Ele fala que depois está no estágio. Está no estágio, pode suspender. Ele tenta. Bom,
Agora, além disso, ele traz um relatório tremendo aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para outra questão, que essa sim me parece muito importante, de efeito prático, até mais, vale até mais para a ouvidoria que está sempre preocupada com essas questões, que eu acho muito importantes. Esse sistema nacional, dele fazem parte inúmeras entidades, inclusive o Conselho Penitenciário Nacional, o DEPEN também, né? E aí criou-se um comitê, e para periciar esses casos concretos, também esse mecanismo com 11 peritos, e ele seria um desses peritos. E há na disposição legal, inclusive, da criação disso, há uma previsão expressa de adesão. Este caso em particular é muito interessante, porque o que ele está falando aqui não tem nada contra, como eu gostaria até que pudesse realmente alguém participar disso aí e tal. O que acontece é que o mecanismo de adesão já previsto, ele está se estendendo a estados que, salvo engano, a municípios também, mas o estado com certeza, ou outras entidades também estaduais. Então a adesão tem um mecanismo todo próprio, ela tem um procedimento que teria que ser feito, e com base nesse procedimento, se houver adesão, aí haveria esse comitê estadual ou mecanismo estadual também. Ele cita isso muito bem citado, eu fui pesquisar, inclusive, na própria LESP, e de fato já teve o procedimento desse, antes ainda da criação do sistema. Talvez por conta disso, não progrediu, não teve sucesso na LESP, e a questão acabou ficando prejudicada e foi arquivado. Mas ele cita, eu localizei só que o número, mas não tive condição de pesquisar com mais detalhe, que voltou novamente à discussão em um PL, um projeto que está na LESP atualmente. Então, se São Paulo aderia a isso, que era muito bom, aí é outra situação. A adesão de São Paulo poderia permitir que ele, no estado de São Paulo, segundo o meu entendimento, né, no estado de São Paulo, pudesse, não por 3 anos, porque é uma outra redação legal, né, mas pudesse até ter o seu afastamento. Mas, enfim, como o meu voto é bem divergente, apesar de também concluir pelo indeferimento, fico pensando, e para não me estender muito aqui, ou pé de vista. Pé de vista, né? Eu gostaria de transcrever realmente essas questões, porque elas poderão ser válidas para o futuro, pelo menos é o meu modo de entender, né? Não que serão polidas pelos demais. Né? Mas é melhor, então acho que eu pedi vista, senhor presidente, se ninguém se opuser. Eu não sei se eventualmente isso é possível, só estou com uma sugestão. Você pode declarar na ata o voto divergente e falar que vai declarar voto, e apresentar depois o voto. Eu acho que nesse caso até ser melhor. Como você já está indefinido também, não vai mudar nada, né? Mais do que isso, Horácio, foi bom você colocar isso aí, por quê? Porque a nomeação está prevista para o dia 10. Então, assim, a princípio, nós teríamos que concluir, por isso que foi pedida a inversão e a urgência, concluir a votação. Se você pede vista, não conclui a votação. Para... Então, assim, o ideal seria... Então, eu vou gastar mais, se permite, então, senhor presidente, mais 1 minuto só, para eu resumir em linhas gerais aqui as minhas razões de indeferimento, e depois a gente pode resumir isso numa frase única lá, para que conste, então, como voto, até no seu regimento, né, em ata, com o contexto do voto também de indeferimento, mais divergente do relato. Se me permite, rapidamente, a questão que eu sustento é a seguinte, e já de preliminar, eu nem vou falar aqui do tempo de carreira dele, isso aqui é tranquilo, ele não tem condição mesmo, está no voto do relator, isso é tranquilo. Mas eu nem chegaria lá, eu chego o seguinte, um servidor e um defensor também, que pede afastamento para um cargo em Brasília, que não seja de ministro de Estado, que não seja de assessoramento em tribunal superior, em casos desses afastamentos, ou na terceira hipótese distinta, que não seja afastamento para missão ou estudo, entendeu? Que é um outro inciso do artigo 150, que não seja nesses casos, eu estou sustentando e vou sustentar, já sustentei no outro voto, sustentarei no outro também, não cabe qualquer afastamento na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela lei em vigor a 988. Então, por conta disso, o meu voto também é um voto de indeferimento do pedido por ausência dos requisitos legais. Diria-se genericamente, até se me permite, tá? Por ausência de requisitos legais, porque eu entendo que é incabível o afastamento de servidor ou defensor público que não seja ministro de Estado ou
o que não se destine a assessoramento em tribunais superiores. Então, caminhando para as votações. Posso ainda só completar rapidinho? Só para dizer para o Pedro que o Aristeu mandou um torpedo dizendo o seguinte, que foi adiada, não é no dia 10 de maio, né? Foi desmarcada a posse, que era no dia 10, né? E ainda não tem uma data. Então, em termos de tempo, parece que há possibilidade de tempo. Claro que, eu acho que o Wagner já deixou bem claro, o voto é uma questão legal, tal. Só que diante da importância desse mecanismo, né, é um mecanismo muito importante. Eu acho que a Defensoria ter um representante lá, não é representante da Defensoria, mas tendo alguém, membro da Defensoria lá, claro, tem sua importância. Não vou entrar na questão legal, né, acho que a questão legal vocês já colocaram, vocês que entendem. Só estou chamando a atenção que é um espaço privilegiado, são 11 técnicos, né, com poder nacional, né, e de uma questão que nós mesmos estamos enfrentando, que é a tortura nos presídios. Né, é de uma importância assim, muito significativa. E a questão do mecanismo estadual está se discutindo, inclusive o Galati acho que vai participar no dia 9 na mesa também, para a gente estar discutindo a questão do mecanismo estadual, lá no Ministério Público, né? Então, só queria colocar essa questão do tempo, que ainda há possibilidade ainda de você pedir vista e pensar um pouquinho mais, e a importância que é, né, de ter um membro da Defensoria nesse mecanismo. Entendo perfeitamente, né, a questão legal. Frente a essa notícia, obrigado, se for o caso, eu não me importo, porque aí eu faria o voto mais bem fundamentado no meu aspecto, mas eu concluo, eu tenho essa posição, e até dá para adiantar que, mesmo que a minha posição não fosse essa, a outra, eu acho que é irrespondível essa outra que está zoada também. Posso ficar na votação ou você vai pedir vista? Se preferir que eu traga voto bem feito, eu posso pedir. Não tem que ter mais, a gente Isso é uma novidade, que não há governo prazo agora. O dele é por indeferimento numérico. É. Você está dizendo que é importante, você tem de vista trazer um argumento Sim, mais pelo menos piorar a situação. A minha ideia é que nesse tempo pode ter mais um fato, né? A gente pode descobrir um outro caminho. Eventualmente pode ser interessante, sustentar. Enfim, se ele próprio não vê prejuízo nisso, então eu acredito até que, e mesmo porque ele vai saber, né, a postura é essa, é pública a sessão, né? Então, como pedir isso, achei melhor, né? Vista para o conselheiro Pedro Adelano. Tá? Obrigado, Pedro. Próxima sessão, ok? Tá ótimo, dá tempo para a gente. A gente tem mais um afastamento. É o 342, Ana Carolina de Paula Machado e Juliana Pavanelli. O assunto: pedido de afastamento para participação no segundo curso intensivo de Direito de Família a ser realizado no período de 19 a 23 de janeiro de 2015. Com a palavra o conselheiro relator Alexandre Orsi. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, as interessadas pedem afastamento para participação no segundo curso intensivo de Direito de Família entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2015 na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Todos os requisitos estão preenchidos pelas interessadas, elas renunciaram à percepção de diárias. Eu voto pelo deferimento condicionado ao não pagamento, tendo em vista a renúncia pelas interessadas de diária. A gente teve acho que você foi relator, né? Tem afastamento do curso no exterior, você lembra? Eu fui relator. Por quê? Acho que eu fui relator no caso, mas ele era férias. Acho que ele estava de férias, um colega que era na Itália. Foi o Bruno, que era de Bauru, da Ribeirão. Qual que foi o entendimento, você lembra? Nós afastamos, acho que durante uma semana.
Era para ideia, não era ideia? Não. Não era ideia. Sem viagem. Por quê? Não, porque é isso aqui, 19 a 23 de janeiro. Mas é meu? Não, a gente está mostrando. Eu acho que ia dar uma semana. Eu li o calendário. Acho que o país exterior não pode criar Os coordenadores concordaram. Se Não, quiser, eu leio o porque voto o inteiro. entendimento foi o seguinte, não vai ter diária. Então, se o curso é aqui ou no exterior, você tem Tem que afinidade com a verificar se matéria. é Se o pertinente curso da vale da Esse instituição. afastamento. Presidente, eu só me deu, só para a gente agilizar, mas se quiser eu leio o voto, todos os requisitos, a coordenadora, testando, inclusive eu diligenciei, porque só veio a concordância e veio a declaração de números de defensores na unidade, ele mandou por e-mail, então tá tudo ok. Então, No caso recente da FADEB, a FADEB fez, patrocinou um curso em Buenos Aires que eu voltei para o afastamento de 2 defensores públicos, a gente voltou tranquilamente também. Buenos Aires não, acho que foram para a Patagônia, na Argentina. Portugal. Tem pedido de trânsito também ou não? Sem trânsito, que é de segunda a sexta. Vai funcionar. então, nos termos do voto do relator, quem concorda mantenha-se como está, aprovado por unanimidade. Continuando ainda nos afastamentos, eu retorno aqui então que o Luiz terminou o voto, ele pediu vista, Ricardo. Então, o 212 de 2013, interessado Ricardo Lobo da Luz, pedido de afastamento para exercer cargo de coordenador geral de estudos e pesquisa do Departamento de Elaboração Normativa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. A palavra do conselheiro Luiz e a pedido de vista. Bom, na verdade eu vou até explicar, vou votar primeiro do Ricardo, que tem uma manifestação, um voto do conselheiro relator pelo indeferimento, aliás, justificando que só deferiria por conta da... Deferindo excepcionalmente por conta de um fato concreto, que ele já está no final do mandato. Já. E o outro é o do defensor Vittori, o colega Vittori, mas esse é mais tranquilo porque o conselheiro Horácio tinha apenas feito um pedido de diligência, a diligência no final acabou sendo cumprida, então é mais tranquilo. Eu vou passar então a ler o voto, eu encaminhei aí a todos. Trata-se de pedido de prorrogação de afastamento do defensor público Ricardo Lobo da Luz para exercer as funções de coordenador-geral de estudos e pesquisas do Departamento de Elaboração Normativa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. As folhas 50/56 consta o voto do então relator com manifestação pela concessão do afastamento. Na ocasião do deferimento do pedido pelo grande conselho, acolheu o encaminhamento proposto pelo relator. As folhas 70 foi apresentado pedido de prorrogação, que não chegou a ser apreciado pelo colegiado. As folhas 74, novo pedido de prorrogação, agora para até 31 de dezembro de 2015. As folhas 76/88, o douto relator se manifestou no sentido de que o afastamento pretendido não encontraria fundamento jurídico, eis que, em seu entendimento, a legislação não autoriza o afastamento de defensor público para ocupar cargo da União, com ressalva feita a de ministro de Estado, de assessoria em tribunais superiores e assessoria em tribunais superiores. Em sua concepção, o disposto no inciso 3 do artigo 150 se restringiria aos estados da federação. Contudo, por pontuar que o interessado não deu causa à fundação legal indevida ditada no Conselho Superior, fundamentação legal indevida ditada no Conselho Superior, e ponderando que restam apenas 7 meses de afastamento, opina pela prorrogação em caráter extraordinário. Embora concorde com a prorrogação do afastamento, ouso discordar da posição do doutor relator quanto aos fundamentos. Isso porque entendo que o afastamento encontra-se amparado pelo disposto no artigo 150, inciso 3 da Lei Complementar 988 de 2006, devendo ser interpretado o Estado, referido em citado inciso, em sentido lato, em sentido amplo para abranger, por interpretação lógica e sistemática, os casos análogos juntos aos entes federais e municipais. Sem dúvida, o termo Estado, ali constante, não se refere unicamente ao Estado-membro,
mas abrange a concepção mais extensa. Raciocínio diverso levaria a se desprestigiar o exercício de relevantes funções junto ao serviço público municipal e federal, e a render homenagem a uma interpretação meramente literal, sem observância da teleologia normativa. Nesse contexto, portanto, nenhum reparo merece o voto de folha 50/56. Na verdade, a definição de conceito e da extensão de Estado ganha contornos dos mais diversos na sociologia, na ciência política e no direito, assim como outras tantas categorias jurídicas. Para exemplificar, pode-se citar a concepção de Kelsen. O Estado é um ordenamento jurídico, mas nem todo ordenamento jurídico pode ser designado como Estado. Só o é quando o ordenamento jurídico estabelece, para a produção e execução das normas que o integram, órgãos que funcionam de acordo com a divisão do trabalho. Estado significa ordenamento jurídico, quando já alcançou certo grau de centralização. Teoria pura do direito. Note-se, embora a concepção de Kelsen traga uma resposta para o conceito de Estado, ela, por certo, não resolve o presente caso concreto, assim como outras tantas concepções que, embora tecnicamente possam ser tidas como corretas, não resolveriam. A dinâmica das relações sociais e do ordenamento jurídico demandam, assim, outro encaminhamento. Em suma, a relevância do autor citado ou o peso do conteúdo de uma significação, por si só, não atende uma expectativa de solução se perdermos de vista a finalidade da aplicação daquele dado conceito. A questão conceitual aqui é tão complexa que Canotilho anota em verbos. Abster-nos-emos aqui de longas digressões teoréticas e históricas em torno do conceito de Estado. E mais à frente o mesmo autor pontua que qualquer que seja o conceito e a justificação do Estado, e existem vários conceitos e várias justificações, o Estado só se concebe hoje como Estado constitucional. Por sua vez, José Afonso da Silva, ao tratar da federação, pontua que, quando se fala em federalismo, em direito constitucional, quer se referir a uma forma de Estado, anotando que, quando se pretende tratar das coletividades regionais autônomas, a doutrina chama de Estados federados, nome adotado pela Constituição, capítulo 3 do título 3, Estados-membros ou simplesmente Estados, curso de Direito Constitucional Positivo. Note-se, pois, que a linha de concepção do que seja o Estado vai muito além de uma interpretação restritiva que redunde em uma exegese que se limite a associá-la, num contexto normativo, à mera significação de Estado-membro. O Estado, em suma, ganha expressão muito mais ampla, uma percepção que compreende, portanto, a coletividade federada, e não apenas uma das células que a compõem. Este raciocínio serve para demonstrar que, a depender do contexto, uma dada figura jurídica pode ter as mais variadas acepções possíveis. A questão, a meu ver, se centra em se inserir no contexto da finalidade da norma, dentro do raciocínio teleológico. Nessa inserção, tenho que a normativa esculpida nos incisos 2 e 3 do artigo 150 da Lei Complementar 988 de 2006 tem clara destinação voltada a prestigiar a colaboração dos membros da instituição com os entes federados, não se restringindo, reafirma-se, apenas à figura do Estado-membro. A norma em questão é uma cláusula de cooperação com as finalidades da federação, plenamente legítima com as finalidades da Defensoria Pública. Entendimento diverso criaria uma desigualdade injustificável entre os entes da federação, a comprometer inclusive a constitucionalidade da norma estadual. Além disso, criaria uma desigualdade entre os próprios membros da carreira, que em uma situação poderiam participar da composição da administração pública, e em outra não, a depender do ente político de onde partisse a solicitação. Essa autêntica discriminação traria o significado de que o vínculo proposto pelo Estado-membro ou defensor seria mais relevante e justificável do que o vínculo com o ente municipal ou federal, de maneira que aquele ganharia significação de legítima e este não. Sinceramente, não encontro fundamento sistemático apto a externar essa leitura da norma. Tal interpretação, com a devida vênia aos que esposam tal pensamento, parece configurar a visão que ainda compreende a Defensoria Pública como ente subordinado à estrutura do Estado-membro. Assim, respeitado eventual entendimento diverso, a questão posta nos autos, em meu sentir,
revela o intuito normativo da colaboração da instituição com os entes federados, não podendo, pois, o encaminhamento das decisões ser obscurecido pelo referido entendimento. Desculpa. Por fim, se não bastasse tais fundamentos, é de se anotar que a linha decisória ora combatida pelo doutor relator foi a mesma adotada nos autos CSDP 296 de 2011, sob a relatoria da então conselheira Fabiana Botelho Zapata. Assim, até para que se tenha uma maior segurança jurídica na matéria, salutar manter-se a mesma linha decisória no presente caso, gerando, inclusive, uma autêntica jurisprudência administrativa do Conselho Superior, sendo devido, pois, a prorrogação do afastamento. Sem embargo, tal qual apontado pelo relator, por disposição expressa do artigo 154 da Lei 988 de 2006, o afastamento de membro da carreira, nos termos do artigo 150, inciso 3, é limitado ao período de 2 anos. Diante de todo o exposto, voto pelo acolhimento da prorrogação do afastamento do defensor Ricardo Lobo da Luz até o dia 4 de julho de 2015, acolhendo parcialmente o pedido e ratificando o período de afastamento anterior. É como voto. Bem, a primeira questão que eu já citei no voto, né, mas eu repeti para recordação, que eu acho de muita importância, é que este processo, acredito que o próximo também tenha isso, mas lá eu não confirmei, nesse eu confirmei, estou com a cópia aqui inclusive, né? Nesse processo houve aqui um erro gigantesco, né? Em termos de processamento, ferindo inclusive o regimento interno, no artigo 13, inciso 8º, também o inciso 12, letra C, que com toda a clareza, e nem precisava, porque trata-se de matéria de competência do Conselho, está na lei, né? Mas com toda a clareza, dizem que a documentação encaminhada para o Conselho, no caso aqui para o presidente do Conselho, ou não era isso, o senhor presidente, era a gestão anterior, ainda mais se tratando de matéria de competência, mas nem precisaria isso, né? Ela tem que ser encaminhada à Secretaria Executiva para as providências cabíveis, por sinal que aconteceu esse processo aqui, né? E com o processo em andamento. Então, a certidão que está no processo, eu tenho aqui uma cópia dela, diz que recebido, e isso acontece porque eu trabalhei lá, eu sei como é que acontece. Todo ano, os ministros de Estado, dos ministérios de Brasília, que têm servidores de outros estados afastados, ou mesmo de outros municípios de outros estados afastados, eles pedem prorrogação. É formalidade lá em Brasília. Então veio o pedido de prorrogação do afastamento que já estava concedido em 2013, foi regularmente protocolado, mas irregularmente não apreciado, porque ele simplesmente foi encaminhado para a Secretaria Executiva, a Secretaria providenciou, porque tem conhecimento do que está no regimento, né? Encaminhou para a relatoria e o relator devolveu sem falar nada. O Conselho Superior foi privado de se manifestar em dezembro do ano passado a respeito desse afastamento. E a segunda, enfim, eu acho isso grave, mas, bom, já foi. Que não ocorra novamente, e agora não ocorreu, porque agora o senhor presidente recebeu, porque também por outra questão de hierarquia, isso é coisa de Brasília, né? Não, isso aqui acho que aqui faz assim também, né? O ministro não manda um ofício para o conselho, para qualquer um, ele manda para o chefe, dono da casa, né? Em termos assim, né? Então o ofício do ministro, obviamente, é encaminhado ao defensor público geral. Mas é matéria do conselho, obviamente, então tem que ser. Bom, e como segunda preliminar, que eu também já mencionei, eu acho importante para os casos futuros, né? E não só dessa matéria, mas de outras correlatas, né? Quando há exigência ou legal ou normativa ou deliberativa do Conselho para que o defensor, um servidor, apresente relatório de atividade, se a decisão é do Conselho, na minha opinião, esse relatório tem que, acho que é aconselhável, de bom tom, né, que ele venha ao processo em que teve essa deliberação. Então, nesse caso aqui,
desse servidor, houve uma falha também, por questão da gente ter que, talvez, melhorar aí, o nosso entendimento administrativo. Esse servidor mandou realmente o seu relatório, acho que era anual, né? A deliberação, ele mandou um relatório tranquilo, eu tive acesso já agora, mas foi distribuído em outro processo, até foi apreciado e votado. Ele poderia conter questões prejudiciais, né, se eu tivesse esses autos desse afastamento quando daquela apreciação. Enfim. Então também sugiro que para o futuro, isso que vale para outras questões também de afastamentos, né, em que haja necessidade de relatório, que ele venha aos autos originários, ou pelo menos apensado a eles, né, para que haja a possibilidade de conhecer que deu origem ao afastamento. Nesse caso em particular aqui, mesmo que fique vencida a minha postura, eu ressalvei também isso no bloco escrito, me penitenciei e foi citado pelo relator outro processo precedente, por sinal, de onde foi colhido aí no termo da sustentação de mérito, né, o voto agora apresentado pelo conselheiro Luiz. Eu sustentei que eu me penitenciei porque eu não me dei conta à época. E não tenho nenhum constrangimento em falar, porque todos os senhores devem saber disso. Esse é um daqueles processos, ou o outro, né, o antecedente. Foi um daqueles processos que chega aqui aos 30 do segundo tempo para você resolver até os 45. É distribuído para um outro relator, que deve ter feito um voto em 15 minutos, 20 minutos, né? Para apresentar aqui com que condição que eu tinha na hora. Olha a pesquisa que eu fiz neste voto aqui. Basta que leiam o voto que eu mandei. Muito distinta. Então, realmente, eu acho que me equivoquei àquela época, por endossar. Mas endossei porque nem tive tempo de pensar. Por quê? Porque era urgente. O gabinete veio do protocolo do ministro, o pedido, o interessado fez o seu requerimento no mesmo dia. Eu não tinha condição de apreciar do antigo colaborador. Ele cumpriu o seu mandato integral e o relatório dele foi utilizado como sustentação da importância do cargo pelo servidor agora que pedem o pleiteio afastamento. Bom, superado isso, eu acho que na minha argumentação é fundamental que se observe que nós estamos no Estado de São Paulo, cuja Defensoria Pública é regida pela Lei Complementar número 988, né, que já diz lá na sua ementa que organiza a Defensoria Pública do Estado, né, e no artigo 1º, até o 6º, vai dizer que ela dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Estado, é norma toda ela voltada à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Se estivéssemos tratando da Lei Orgânica da Defensoria, a Lei Orgânica Nacional, talvez, quem sabe, eu pudesse achar outro entendimento. Mas na lei, portanto, que rege a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, quer dizer, lei complementar para defensores e servidores do Estado de São Paulo, ela vai trazer exceções que permitem até que o Estado suporte até com ônus que outrem por o interesse, seja ele da afinidade da atividade, seja ele interesse político, presumida a afinidade ou interesse, vai permitir que haja um isolamento para outra unidade da federação. Então a lei do nosso Estado vai contemplar, claro que ela vai ter que se casar com uma lei federal também que admitiria, no caso aí, o pedido de afastamento lá, do cargo. Aí, o dispositivo legal, com absoluta e meridiana clareza, e não é questão de interpretação literal, porque a lei do Estado de São Paulo, eu vou interpretar o que está na lei do Estado de São Paulo. Diz assim no artigo 150 que o defensor somente poderá afastar-se do cargo para, no inciso 2, exercer cargo de ministro de Estado ou de secretário de Estado. No caso do inciso 2, ela diz com a meridiana clareza, só com uma interpretação que não é literal, mas muito mais do que literal, que é forçada, que se pode concluir que ela quer aqui, isso o antigo relator, conselheiro Davi, disse isso, que aqui é aquele ser Estado abstrato, que é o mesmo ser que na Constituição, eu falo isso no meu voto, é
é responsável por indenizar aqui a pessoa presa indevidamente. É o mesmo Estado que é obrigado a propiciar assistência jurídica integral. É óbvio que aquela expressão Estado, usada na Constituição, nesse caso, e há dezenas de exemplos da Constituição, não é o Estado administrativo que está aqui. Obviamente que não. Aqui, portanto, é o Estado administrativo. Então, eu fiz a pesquisa também está no voto. Onde é que existe cargo de ministro de Estado no Brasil? Na União Federal. E nessa mesma lei nossa aqui, quando fala de afastamento, ele chega a citar o inciso 5º, caso de que ele permite expressamente que o defensor se afaste no país ou no exterior. Então, em um outro artigo aqui que eu separei, mas não consegui achar aqui agora, ele vai também falar, ele vai citar expressamente o outro órgão, a entidade administrativa, no âmbito da República Federativa do Brasil, que é o termo que a lei maior usa. Nesse caso em particular, ele está dizendo exercer um cargo de ministro de Estado ou de secretário de Estado. A lei do Estado de São Paulo está permitindo que o defensor vá para esses dois cargos. Isso está tão claro. Então, o cargo de ministro de Estado não existe no Estado de Roraima, em São Paulo, nem no Estado. É lá em Brasília, já sabemos disso. O que dispensava dizer aqui na União Federal. Mas cargo de secretário de Estado não existe em Brasília. Não existe cargo de secretário de Estado. Existe cargo de chefe de uma secretaria, que também se chama secretário. É terminologia. Como procurador pode querer um monte de coisa. Né? Aqui mesma coisa. Secretário de Estado aqui é o cargo máximo, equivalente a ministro das unidades da federação. Esse é o cargo de secretário de Estado. E no inciso 3, aí, diferentemente do segundo, que dispensa a descrição da afinidade com a atribuição, a atividade da Defensoria Pública, o 3 vai exigir. Então, o Estado de São Paulo, na sua lei orgânica, vai permitir que se afaste defensor, nessa lei fala em defensor, depois vai se estender para servidor também, por força de outra lei complementar, guardando a afinidade com as atribuições aí da Defensoria Pública, mas para a administração direta, autárquica e fundacional do Estado. Obviamente não é do Estado ser abstrato, é do Estado, não é o Estado brasileiro. Porque se ele quisesse falar de país, nação, um país, a República Federativa do Brasil, como União Federal, ele diria para a União Federal, como fala no outro dispositivo. Ok. Se me permite uma parte. Assim, pelo seu raciocínio, a gente não poderia afastar então o defensor para a Secretaria Municipal de São Paulo? Não. Não, a Municipal de São Paulo, aqui fala outros cargos que guardem afinidade, é assim. Não. Pessoal do Estado, não pode. No município, não. No município, não pode. Só para... É uma lei estadual. Só para administração direta, autárquica ou fundacional do Estado. O Estado é a federação, a lei estadual. Então, no meu entendimento, para o município de São Paulo também não pode. Na verdade, Pedro, primeiro com relação aos pontos que você primeiro ressaltou, eu até concordo com uma falha de 2013, né? Mas como você também já tinha superado essa falha, eu só considerei ratificada porque o Conselho analisou agora esse ano, quando o novo pedido veio à presidência, a presidência corretamente distribuiu aos relatores. Acho que, enfim, vale aí anotar que tem que manter esse procedimento. Agora, com relação ao entendimento também, é uma questão de entendimento jurídico, eu respeito o seu entendimento, mas como eu procurei demonstrar no meu voto, o que eu entendo é que esse inciso 3º, ele põe uma cláusula de cooperação da Defensoria com os demais entes do Estado enquanto administração pública. E essa cláusula de cooperação, ela prevendo também, como a Constituição prevê, a igualdade entre os entes da nossa federação,
seja composta aí pela União Federal, os Estados-membros e os municípios, ela se estende aos municípios e a própria União, né? E essa é a teleologia que eu procurei utilizar ao analisar a questão. Do meu ponto de vista, essa é a mais correta porque justamente considera, na interpretação dessa norma, a igualdade constitucional entre os entes federados. Foi só isso que eu procurei frisar no voto. Eu concordo com o conselheiro Luiz Gustavo. E, assim, eu entendo que quando a Lei 988 ela se refere ao Estado de São Paulo, ela coloca expressamente Estado de São Paulo. E acho que aí permite essa interpretação que o Luiz Gustavo trouxe. Enfim, claro, todo o respeito do mundo, hein? Claro. Há um entendimento diferente, está compartilhando e concordando com ele. Eu não consigo admitir isso daí, porque o conselheiro Luiz até fala que no mecanismo de cooperação, ótimo, até acho que devia haver, e se me permitem, havia expressa disposição, não sei se o nosso ouvidor sabe disso, no texto original que preparou-se para mandar. A PGE mandou-se isso. Agora, se é boa a cooperação, por que não escreve lá então? Porque a gente vai ter que interpretar, aqui não está escrito isso. Ah, mas é bom, é por cooperação, é bom em matéria administrativa, você vai presumir isso? Então, respeitosamente, dizer que é válido, que é importante, eu não descarto isso. É importante sim. Né? Não vou descartar isso. Mas, especialmente até no outro cargo aqui, no outro caso que está em discussão aí, afastamento. Mas dizer-se que cabe aqui uma interpretação extensiva, como disse o conselheiro Davi, agora foi sustentado, respeitosamente eu discordo. Eu fiz a referência aqui no meu voto a diversos dispositivos da própria Constituição Federal, em que é ditada com clareza a distinção de ambas as terminologias. Eu fiz citação aos artigos 28, 29, 39, 49, 51, coloquei os incisos, né? 56, 87, 90, 105, com duas linhas da Constituição, em que há uma clara diferenciação. Isso na Constituição Federal. Então lá também, ou seja, secretário de Estado é secretário de Estado, ministro é ministro. E o Estado, nesses dispositivos que eu citei aqui, ele é citado como ente federativo. No caso nosso aqui, ele é citado como ente federativo com toda a clareza, tratando-se de animais de uma lei do Estado de São Paulo. Lei que vai reger a história do Estado de São Paulo. Inclusive, eu acho que por um mero equívoco, na hora que feita a leitura inicial, né, falou-se em outras unidades. Não, eu referi apenas à unidade de São Paulo, né, não é quando fala que esse inciso 3 é só o Estado, portanto, só o Estado de São Paulo, é a lei paulista. Bem, eu vou caminhar para a conclusão o seguinte. Só uma pergunta, então, vamos supor que o pedido fosse de Secretaria do Estado do Mato Grosso. Qual seria o seu entendimento? Então, não cabe. Não cabe. Por quê? Porque o âmbito federal já está fora então, aqui é outra unidade da federação. O inciso 3 aqui, a não ser que se coloque aqui de comissão, né? Argumento fora o caso de comissão, porque aí estaria Secretaria de Estado. Não, Secretaria do Estado. De Estado. Do Estado, né? Inciso 3 aí. Não, eu estou falando é secretário de Estado, aí sim. Secretário de Estado não existe nenhuma unidade de federação. Se esse cargo existisse, daria até para a gente tentar aí, bom, a redação não foi feliz, até daria. Não existe cargo de secretário de Estado. Secretário de Estado é o cargo máximo que tem em cada unidade da federação. Agora, assim, no caso do inciso 2, né? Aí pintaria uma outra discussão, é verdade. Não, do 2. Do 2, de do 2 sim. Como o 2 fala secretário de Estado, aí daria para tentar interpretar. Só que eu falei que aí é um excesso de interpretação, você diz, bom, cabe para não cabe para Brasília, mas então cabe para se chefiar a Secretaria da Justiça de Mato Grosso. Bom, pela pura redação literal, aí sim, aí dá para dizer que é literal, né? Daria para tentar pensar, mas aí a destinação da lei, é tão claro isso, por que complicar? É a lei orgânica da Defensoria de São Paulo. Na parte do mérito, eu concluo agora. A parte do mérito, desculpe, a parte preliminar, que não é acompanhada no voto vista e nem nas ponderações do conselheiro Rafael.
Então, ou seja, meu voto faz questão de registrar que, no meu entendimento, é incabível o afastamento. Agora, até agora, por conta até também dessa falha administrativa que aconteceu no ano passado, aliás, se me permite, se aprovar e talvez se conduza a isso aqui, eu até acho bom, aqui uma sugestão que fica, né, desse conselheiro, que se colocar a coisa mais expressa, né?